Nesta aula, nós vamos gerar o nosso primeiro produto, que é a nuvem densa de pontos, ou em inglês, Dense Cloud. A última aula a gente analisou o controle, a análise do controle de qualidade, passou com segurança lá, com folga naqueles parâmetros que a gente analisou, e agora a gente começa a geração dos nossos produtos. E a Dense Cloud, ela vai ser o produto base para a geração de todos os nossos próximos produtos cartográficos. E é bem simples aqui a geração da Dense Cloud, só que este é o procedimento mais demorado que a gente tem aqui durante todo o nosso processamento aqui no Agisoft Metashape. Esse é o processamento que vai mais exigir da sua placa de vídeo, digamos, do seu CPU, tá bom? Então, para a gente gerar a Dense Cloud, a gente vem aqui em fluxo de trabalho, Build Dense Cloud. Olha só, por que eu falo que é o passo a passo, A gente adicionou as fotos, a gente alinhou, fez o segundo alinhamento, que a gente fez 2, e aí depois a gente gera aqui, a Build Dense Cloud, tá? A construção aqui da nossa Dense Cloud. E o que é esses parâmetros de configuração? Vamos lá. Essa questão aqui da qualidade, ela vai ser parecida com aquela piramidação que eu expliquei para você quando a gente estava fazendo o alinhamento de fotos, tanto o primeiro quanto o segundo. Só que aqui, agora, a gente está trabalhando com questão de pontos, tá? Então ele está perguntando aqui qual que é mais ou menos o nível que a gente quer para a geração desses pontos. Nível do que, essa qualidade? É a questão da distância entre os pontos, tá? A única diferença é que o nível ultra elevado, ele considera a imagem do tamanho 1:1. Então, como que funciona? Se o nosso GSD, a gente viu que tinha um tamanho de 5,88 centímetros, o software vai gerar uma nuvem com um ponto a cada 5,88 centímetros. Vai ser uma nuvem bem densa. Já no elevado, ele vai considerar o fator de 1:2. Então, é como se a nuvem fosse gerada na distância de 2 vezes o tamanho do GSD. Fazendo 2 vezes 5,88, vai ser gerado um ponto a cada 11,76 centímetros. Já no médio, é o fator de 1:4. Então, a distância vai ser 4 vezes 5,88, que é o tamanho do GSD, gerando um ponto a cada 23,52 centímetros, e assim por diante. E o fator continua de 1:4. Claro que quanto mais alto aqui você escolher esse nível, mais detalhado vai ser o seu produto, tá? Sua Dense Cloud, e também, em consequência, os próximos produtos que forem gerar a partir da Dense Cloud. Só que você sempre tem que pensar em qual que é o software que você vai utilizar depois esse produto, tá? Se você for trabalhar com nuvem de pontos, será que o software vai abrir bem esse produto com o máximo de detalhamento possível? Então, essas questões. E outra também que você tem que pensar é o tempo de processamento, tá? Talvez essa área aqui que a gente esteja fazendo, ela seja, digamos, pequena, mas se você trabalha com uma área com muitos hectares, você tem que pensar no tempo do seu computador vai ficar processando. Será que você tem uma máquina que tem aí, digamos, as recomendações indicadas? Até recomendo você ou voltar lá naquela aula sobre a recomendação, do computador, notebook, e pensando sobre isso, tá bom? Porque esse tempo aqui é a etapa que a gente mais fica com o computador parado, tá? É essa parte de densificação da nuvem de pontos. Então, o que a gente vai escolher aqui, que a gente sempre testa, tá? A gente sempre escolhe a qualidade média, porque a gente já consegue um nível de detalhamento muito grande com essa qualidade aqui. Então, o que a gente aconselha é sempre gerar na média. Mas, se você tiver um computador potente e depois quiser fazer aqui a diferença entre a média, elevada e ultra elevada, fique à vontade, tá bom? Mas a gente indica a média. A questão aqui das configurações avançadas, aqui é o filtro de profundidade, tá? Para que ele vai servir? Quando a gente está trabalhando com uma área urbana, que ela é bastante, que nem a gente fez no processamento passado, que uma área urbana ela tem bastante detalhamento. Então, a gente precisa escolher esse filtro que vai se adequar a essa região que a gente está mapeando. No caso, quando é regiões urbanas, a gente escolhe mild. E quando é região rural, a gente coloca esse filtro como agressivo. Por quê? Porque uma região rural, ela não vai ter muito detalhamento, tá? Ela vai ter o pasto, ela vai ter alguma plantação, vez ou outra vai ter uma casa, então a gente pode utilizar o filtro agressivo. Se for um meio termo ali, você pode até utilizar moderado, mas aqui para a área rural, eu sempre indico aqui a gente utilizar o filtro agressivo. Essa opção de reusar o mapa de profundidade é porque eu já gerei aqui uma vez a Dense Cloud. Para você, provavelmente nem está aparecendo essa opção. Calculate Point Colors
você pode deixar habilitado porque ele vai gerar uma nuvem de pontos colorida. Se você não deixar habilitado, ele vai gerar uma nuvem toda cinza, tá? Então deixa habilitado aqui que é interessante. E essa opção de Calculate Point Confidence, ele vai calcular ali qual foi, digamos, a confiança ali para a geração daqueles pontos. Como a gente já analisou o relatório de qualidade, o relatório de processamento, a gente não precisa trabalhar aqui com esse tipo de análise, tá? Então a gente não precisa calcular aqui esse Point Confidence. A gente pode só dar um OK para a geração. Antes de dar o OK, só caso você tenha alguma dúvida, tá, ou interesse, se vier aqui em ajuda, conteúdos, aqui o Agisoft, ele tem basicamente um manual explicando todas essas funções que eu estou explicando aqui para você. Se eu vier, por exemplo, aqui digitar Dense Cloud, que é o que a gente está fazendo agora, né? Ó, ele vai aparecer aqui, construção da Dense Cloud, e aqui ele fala isso que eu estou falando para você, tá? Ó, por exemplo, esses fatores, né, que eu expliquei ali anteriormente, ó, de ultra resolução, tá? Ele fala que é o tamanho, ó, original aqui das fotos e que os outros fatores, eles sempre levam um fator de 4, tá? Que ele fala aqui que é 2 para cada lado, né, da imagem, como se fosse assim. Então, por isso que vai decaindo o fator de 1 para 4, tá? Tudo que eu estou falando para você tem aqui nesse manual, você pode conferir depois se tiver curiosidade. Mas, fora isso, vamos lá e dar um OK aqui. E assim que terminar o processamento, eu volto para mostrar o produto. Terminada aqui a geração da Dense Cloud, como que a gente faz para visualizar esse produto? Tem duas formas. Ou eu posso vir aqui na abinha Projeto, eu tenho que abrir meu chunk aqui, ó, e ele vai estar aqui o produto, ó, Dense Cloud, tá? Se eu der 2 cliques aqui em cima, ele vai abrir aqui a nossa Dense Cloud. Eu vou até desabilitar aqui os pontos de apoio, tá? E repare que se você olhar assim de cima, até que parece que é uma imagem, né? Mas se você der um zoom, olha só, vão ser uma nuvem de pontos. Então é um produto bem interessante aqui. A gente gerou no médio, né? Olha só. E olha o detalhamento que a gente conseguiu em relação a esse produto, tá? A outra forma de abrir é aqui em cima. Dá 2 cliques aqui em cima. Então, analisando a nuvem de type points que a gente tinha, que a gente gerou depois do segundo alinhamento de fotos, ó, tinha 239 mil pontos. Quando a gente vai aqui para a Dense Cloud, a gente tem 22 milhões de pontos. Então, olha a quantidade de pontos que a gente conseguiu gerando este produto, tá? Só uma explicação que eu vou fazer aqui em relação à Dense Cloud é que se a gente vir aqui, né, ó, vamos virar um pouquinho aqui. Essa questão aqui, por exemplo, da vegetação, da lateral da vegetação, ó, ele fica o quê? Um buraco, né? Não tem informação. Por que não tem essa informação, tá? Da lateral aqui, basicamente dos objetos elevados. Não tem porque a gente fez um voo com a câmera, a gente fala, virada, posicionada a 90 graus do nadir, tá? Que a gente quer uma vista, que a gente fala, uma vista ortogonal no terreno, porque isso vai influenciar completamente quando a gente for gerar o nosso mosaico de ortofotos. Então, quando você quer fazer uma reconstrução 3D do objeto, pode ser que você utilize aí outro grau de, digamos, inclinação da câmera, mas para mapeamento é sempre a 90 graus. Por isso que a gente não tem a informação da lateral dos objetos. E para a gente isso não vai fazer diferença. O que importa é que não tem nenhum buraco, ó, visto aqui o nosso produto de cima, tá bom? Então essa daqui foi a nossa geração da Dense Cloud. Você pode aí brincar um pouquinho, né, analisar aqui esse produto, que é um produto bem bacana, bem detalhado. Lembrando que se você girar aqui e quiser voltar à vista normal, você pode ou clicar nessa opção aqui, ou apertar o 0 do teclado, tá bom? Então esta aula foi isso, foi para mostrar como gerar a nossa Dense Cloud e frisar para você que esse produto aqui ele vai ser a base para a geração de nossos próximos produtos cartográficos. Então, até a próxima aula!